Doutora Alessandra, como se comportou a inadimplência no mercado imobiliário com a pandemia? A inadimplência sempre foi um assunto pertinente ao mercado imobiliário. É claro que com a pandemia isso só aumentou e as fomentações em relação a isso se tornaram cada vez mais fortes, né? A gente pode dizer que com a pandemia aconteceu uma situação muito inusitada entre locadores e locatários que não se via tanto antes, que foi a possibilidade de vários acordos, né, onde ambas as partes cederam, né, às vezes os proprietários cederam, conseguiram bonificações, conseguiram isenções nos locativos, né, para que se pudesse se manter, né, a relação locatícia com os inquilinos. E com isso aumentasse, de uma certa forma, a resistência à pandemia, porque isso foi extremamente impactante para o mercado imobiliário. Isso é algo bem extraordinário, né? Porque nunca antes se houve tantas negociações e concessões nesse período. Exatamente, sem precedentes. Inclusive até para as próprias negociações, né? Existiam coisas que se pactuaram durante a pandemia que nunca se imaginava, tipo isenções em 100% dos aluguéis. Isso nunca foi feito, né? E acabaram que acontecendo em função de muitos negócios, um exemplo, casas de festa, né? Não tinha como se perfectibilizar um aluguel numa situação onde a casa estava totalmente fechada, proibida de funcionar, né? Então houveram essas concessões e os proprietários foram coniventes a isso e muitos deles mantiveram seus inquilinos, né? E doutora, as concessões, descontos dos locadores foram além da pandemia? Na realidade, eles andaram na mesma via, né? À medida que a pandemia foi perdendo força, né, e os decretos foram se minimizando, as locações caminharam junto, né? Os proprietários fizeram assim, vamos agora começar a diminuir, né? Tivemos inicialmente aluguéis de 50% de redução, passaram-se para 20%, para 15%, e isso foi diminuindo até que os locatários passaram a pagar integralmente, né, os seus aluguéis. E aí se buscou também, mesmo com essa integralidade, que se mantivesse, às vezes, não se reajustasse aluguel, se não tivesse, mesmo em períodos em que havia necessidade de reajuste, os proprietários continuaram em não reajustar para que pudesse, pelo menos, ajudar mais esses inquilinos, né, a se manter nas locações. Ao menos que continuasse mantendo os inquilinos, Sim, né, exato. que era mais importante do que não receber nada, enfim. Não, e né? até porque, quando você tem uma desocupação, esse proprietário que recebia lucros desse imóvel passa a ter dívida. Porque tem que pagar tem que pagar IPTU, tem que pagar água, né? Às vezes condomínio, dependendo do imóvel onde está localizado, né? Então deixa de ser uma renda. O condomínio não é baixo, às vezes. É, exato. E conforme o imóvel também, IPTU também é pesado. Claro, exatamente, com certeza. Doutora, então, mesmo após o fim da pandemia, a inadimplência continua a crescer? Continuou pelo esse fator que eu coloquei. Como existiu a diminuição das concessões e até em muitos casos não se deu mais isenção de aluguel, esses locatários que estavam de uma certa forma debilitados, né, com a questão financeira da sua empresa, pela ausência de comércio, né, por tudo que a pandemia trouxe, não tinham ainda uma situação financeira capaz de pagar um aluguel que vinham pagando antes da pandemia. Então, essa situação fez com que, de uma certa forma, a inadimplência se perdurasse mesmo após a pandemia, porque a gente não conseguiu que os inquilinos tivessem a sua vida financeira capaz de custear 100% de um aluguel. Até tivemos, em alguns casos, a gente resolveu, tipo assim, vamos diminuir o aluguel, né? Não manter as bonificações ou as concessões e haver realmente a redução do aluguel para que o inquilino pudesse, dali para frente, começar novamente, né? É que realmente foi um desequilíbrio financeiro muito grande. Então, Claro. mesmo com o término da pandemia, entre aspas, porque realmente dizerem que ela realmente acabou, ainda não foi dito, né? Mas o buraco financeiro ficou muito grande, E os efeitos né? dela, né? Porque Exatamente. os efeitos dela não foram vistos só na questão, né, de saúde, que com certeza é importante, mas o mercado imobiliário, por tratar exclusivamente de não só as locações comerciais, né? Porque as locações residenciais também sofreram, porque inquilinos tiveram redução de salários, né? Até muitas vezes foram desempregados, e isso refletiu imediatamente na locação, né? Essa condição dos descontos, das concessões, foram tipo assim, metade na pessoa física dos imóveis residenciais e nos comerciais, os comerciais foram mais? Comerciais, muito mais. Muito mais. Nós tivemos proprietários que ainda resistiam um pouco em dar grandes descontos para a locação residencial, porque na visão deles não tinha uma necessidade iminente como se vê na locação comercial, né?